Então, pegando um gancho no que você está falando, doutor. Então, não é simplesmente vou começar a caminhar, vou começar a entrar na academia. Existe uma idade ou existe uma periculosidade entre as pessoas? Assim, olha, pessoal a partir de tal idade já tem que ir para fazer essa avaliação para saber se o motor é 2.0, 1.0. Então, como é que é isso na cardiologia do esporte, né? A gente sabe que a partir dos 35 anos, a maior causa de morte súbita, que é isso que a gente estava falando, é as doenças das coronárias, né? Entupimento das artérias do coração, que gera um infarto, aquela coisa que todo mundo conhece, né? Enfim, que às vezes a pessoa sente uma dor no peito e pode morrer em casa, ou não conseguir chegar no hospital, ou precisar internar. Então, a partir dos 35 anos, a minha principal causa de morte súbita é por doença das artérias do coração. Então, o que a gente aconselha? Qualquer pessoa acima de 35 anos que vai entrar num programa de exercício moderado a intenso precisa fazer uma avaliação junto com... Na avaliação cardíaca a gente vai conversar, enfim, mas a gente vai fazer avaliação clínica, eletrocardiograma, e a partir daí a gente vai desenrolar a necessidade de outros exames, né? Principalmente, enfim, exames de imagem, como é o cardiograma, o teste ergométrico, o próprio teste cardiopulmonar. E abaixo dos 35 anos, o que a gente considera? A gente considera algumas coisas. Os atletas, todos eles precisam fazer. Então, assim, isso é mandatório. Por quê? Porque o atleta, porque é justamente isso que a gente está falando, ele o nível, intensidade e volume de treinamento que os atletas são expostos é muito alto. Então, ao mesmo tempo, isso a gente sabe, né? A curva da atividade física, ela é uma curva em U que a gente fala, né? Eu não faço atividade, meu risco é relativamente mais alto, eu sou sedentário. Eu vou aumentando, isso vai diminuindo. Só que quando eu faço muito exercício, algumas coisas podem acontecer. Então, você tem que estar monitorando aquela pessoa ali. Adorei esse exemplo, essa curva U, né? Você está aqui no nível arriscado, aqui né? Sedentário. Você está arriscado, você vai diminuindo, você vai melhorando. Fazendo exercício, você vai caindo aqui para baixo, o seu risco diminui. Mas quando você começa a aumentar muito esse volume, algumas alterações, alguns probleminhas podem acontecer. Isso não é para desencorajar ninguém a fazer isso de alta intensidade. Eu sou o que mais trato, eu sou atleta, eu trabalho com os atletas. Mas a gente tem que monitorar essas pessoas. E desde a infância, desde a adolescência, já as crianças, a partir dos 12 anos, a gente avalia já. Por quê? Porque hoje, eu falo pelo meu filho joga futebol, enfim, você vê os meninos de 12, 13 anos treinam igual adulto. Então, assim, nível de treinamento, intensidade. Então, é importante fazer essa avaliação também, né? Esses atletas. E abaixo de 35 anos... Qualquer pessoa que venha a ter sintomas relacionados qualquer sintoma relacionado ao coração, dor no peito, falta de ar, cansaço, palpitação, qualquer queixa que a gente possa identificar, o ideal é que a pessoa faça uma avaliação médica para poder avaliar mesmo, né? Enfim, se isso é realmente algum sintoma que pode ser relacionado ao coração ou não. Mas a avaliação cardiológica, como a Silvana falou, a avaliação pré-participação, que é um termo que a gente usa, parece um termo mirabolante, mas não, nada mais é do que uma consulta médica com um cardiologista que entenda um pouco de exercício, né? Isso é importante, a gente tem um olhar um pouquinho diferente, a gente que trabalha com isso, e a gente consegue identificar alguns problemas já na consulta e, às vezes, no eletrocardiograma. A gente já consegue identificar ali já boa parte de alguns problemas mais sérios, a gente pode dizer assim. Então, é mais ou menos assim que funciona a avaliação. Então, essa é o que eu poderia dizer, essa é a cardiologia do esporte, o que você está falando, isso é o que nós podemos dizer. Cardiologia do esporte se resumiria exatamente no que você está falando. Isso eu diria que é a origem da cardiologia do esporte, né? Hoje ela é muito maior do que isso, mas assim, ela se originou nisso, em prevenção da morte súbita, que é isso. Quando eu penso na cardiologia, quando um paciente que vai lá pensando no esporte, é prevenir morte súbita. Você não quer que aquele paciente, aquele atleta, como você falou, ele tem uma parada cardíaca dentro do campo, correndo ou na bicicleta, que é um evento, muitas vezes, problemático, catastrófico, que vai depender de uma série de fatores. Hoje a gente discute muito também o atendimento desses pacientes, né? Desses atletas, enfim. Porque se a gente parar para pensar, né?
como a promoção da saúde, que é isso tudo que a gente estava falando, mudou, assim, se a gente pegar há 20, 30 anos atrás, né, então, estou com 44, mas assim, quando eu era criança, eu não via, a gente não tinha essas corridas de rua, a gente não tinha esses eventos que são excepcionais para as pessoas. É bonito de ver o quanto as pessoas estão interessadas em ter uma vida saudável, só que ali eu vejo um potencial risco, né? Porque muitas pessoas, às vezes... Ali, só pela diversão, pelo lazer? Não tem uma... Só que ali, se você não... Você junta, às vezes, milhares de pessoas num evento que você tá, como a gente estava falando agora, você tá ali estimulando o coração, estressando o coração. Então, é sempre um risco a mais de alguma pessoa naquele momento ali, na corrida, ou na bicicleta, ou no triatlon, vir a ter algum evento, que é o que a gente falou, que a gente falou da morte súbita, que eu espero que seja uma morte súbita que a gente chama abortada, que é o quê? É quando a gente tem um atendimento, e cada vez mais se fala nessa brevidade do atendimento, que é o quê? É você ter uma equipe ali, local, próxima, para atender aquele paciente, aquela pessoa, aquele atleta, e ter um desfibrilador, que o desfibrilador, ele salva a vida naquele momento. Olha aí. E assim, isso no mundo é feito. Assim, a gente tem hoje vídeos de paradas cardíacas dentro de campo que o atleta ele é reanimado graças ao desfibrilador, graças a isso que já aconteceu antigamente, infelizmente, que várias pessoas morreram nesses eventos e não existia. Entendi. Então, a partir desse crescimento, e é isso tudo que a gente está falando, é a ramificação da cardiologia do esporte. É desde da prevenção até o tratamento da doença, até a liberação dele para o esporte. Eu poder autorizar um atleta que tem alguma alteraçãozinha, às vezes, no coração, a poder fazer a atividade que é a vida dele. Para a gente não é, para a gente é assim, é um esporte. Mas para o atleta, quando chega lá e fala assim, doutor, eu tô com esse problema aqui, eu preciso... Enfim, o cara às vezes é um jogador de futebol, é um ciclista, um corredor, e ele vive daquilo. A vida dele é essa. Entendi. Então, assim, a gente é responsável por, enfim, liberar ele para fazer a atividade, o trabalho dele, a vida dele, que é aquilo, ou não. Então, assim, a gente precisa ter bastante consciência, responsabilidade, e isso tudo engloba a cardiologia do esporte.